sobre o título. Coloquei um título aí bacana aí, né? Culpa é nossa. Título dessa pregação: a culpa é nossa. E você vai saber por que a culpa é nossa depois que nós lermos esses versículos. Amém? Vamos lá. Ezequiel, capítulo 14, versículo do 1 ao 11. Vão ser 11 versículos, peço que você me acompanhe. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel. Se assentaram diante de mim e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartei-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para consultar por meio dele, esse eu, o Senhor, o responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, eu farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do povo de Israel. Ambos levarão sobre si sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como do profeta. Para que a casa de Israel não se desvie de mim, nem mais contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, amor e misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos mostra, o Senhor Deus, revela ao nosso coração, ilumina a nossa mente, do qual, Senhor Deus, nós temos lutado muitas vezes contra o Senhor. Colocamos ídolos, Senhor, em nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, e ficamos perdidos e contaminados nesse mundo. Pai, que a tua palavra, Senhor, seja, Senhor Deus, a cura, que seja o remédio, que seja o bálsamo ao nosso coração essa noite. Que a tua palavra venha sarar, venha curar, venha trazer alívio, venha trazer, Senhor Deus, socorro, venha trazer, Senhor Deus, angústia, se for preciso. Mas que ela seja, Senhor, iluminada a mente de todos que estão aqui hoje. Que ninguém saia da forma que entrou, Deus. Que teu Espírito Santo fale através do teu servo. Porque nós só podemos falar e agir conforme a sua vontade. E a essa vontade que nós nos dobramos, que nós estamos aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Reino da Babilônia. Uma potência de um reino que reinou por muitos anos. Eliminando o Egito, eliminando a Síria. Os caras pensaram que era brabo. Pensaram que os caras eram violentos, egípcio, por ter muitos deuses. A Síria, aquela potência que tinha ali colocado o seu povo no meio de Israel. Chega a Babilônia, que espreita os seus inimigos de longe, conquista a Síria,
conquista o Egito. O homem que começou esse processo, o homem que começou a ter essa regência sobre esse povo, seu nome é Nabopolassar. Nabopolassar. Fala. É difícil, né? Vou de novo. Nabopolassar. Nabopolassar. Quem era Nabopolassar? Nabopolassar foi um rei que conseguiu reinar sobre esses povos, reinar sobre todos os povos daquele Oriente. Nabopolassar foi um gênio da estratégia, conquistou os egípcios, afugentou os assírios até dizimá-los dali onde estavam, e afugentou os egípcios para sua terra. Nabopolassar não teria conseguido tal feito, essa dinastia legendária que foi feita nessa glória do império, mas se não fosse creditada a seu filho Nabucodonosor, o general, o homem, sua mão direita, o braço de ferro da Babilônia. Esse homem foi o homem que subjugou o povo de Israel. O profeta Jeremias falava sobre uma nação que viria subjugar Israel, devido que ele tinha se afastado de Deus. Israel estava longe de Deus. E Jeremias falava a Judá: todos os reis, desde Manassés, cometeram o pecado dos seus antepassados. Eles falhavam em reinar, porque não colocavam Deus no centro da sua vida, no centro desse reino. Todos foram subjugados por esse rei. E no meio desse povo que foi cativo, no primeiro ano, em 593, Ezequiel foi junto com esses cativos. Nabucodonosor chega em Judá com aquele imenso exército, apavorando geral, fruto da profecia do qual Jeremias tinha dito. A primeira leva, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muita gente. Segunda leva, 593, falei primeira, mas é segunda, que Ezequiel estava junto ao povo. Terceira leva, quando o segundo rei Zedequias, cabeçudo, não quis contribuir com o reino da Babilônia, achou que podia enfrentar o povo, tentou e falhou. Nabucodonosor ficou tão brabo que mandou ele vir para perto dele, matou seus filhos em sua frente e vazou seus olhos, e não deixou sobrar nada em Judá. Alguns remanescentes, deixou algum povo lá para que vivesse por ali, pouca gente, o resto levou tudo. Uma nação foi devastada, subjugada, uma nação que era temida, uma nação do qual levava esse cedro de Israel, o povo do Deus vivo, por causa da sua desobediência, sucumbiu aos ídolos e foram arrastadas por outros reinos. Ezequiel era um sacerdote antes de ser profeta, sabia disso? Ezequiel, ele era um sacerdote da tribo de Levi, mas vindo junto ali do cedro de Arão. Para você ser sacerdote, primeiro você tinha que vir dessa descendência de Arão. Tinha que ser um levita, mas nem sendo levita, se você não é descendente de Arão, você não pode ser um sacerdote. E se você não sabe, sacerdote não podia ter nem uma falha em seu corpo físico. Podia ter a mão quebrada, pé quebrado, não podia ter braço, não podia ter que enxergar bem, tinha que ser uma pessoa, vamos dizer assim, perfeita, no caso assim, né?
Não podia ter nenhum empecilho, podia mancar, não. Sacerdote tinha que ser uma pessoa bem vista. Ezequiel era um sacerdote. E em breve, ainda bem que eu não vou ficar falando sacerdote aqui, né? Foi um profeta do qual o Senhor chamou. Filho do homem, disse o Senhor a Ezequiel. Por que o Senhor chama Ezequiel? Ezequiel profetiza durante o exílio babilônico. O povo de Judá já havia passado por 2 deportações e aguardava, iludido, alguma restauração de Jerusalém. A proteção divina. O engraçado é que o povo aguardava descaradamente, com o coração cheio de ídolo, por uma proteção e que o Senhor visse. Está tudo bem, gente. Pode pecar à vontade. Pode se dobrar à vontade. Eu estou aqui, eu vou cuidar de vocês, porque eu sou Deus dos seus antepassados. Antes de Deus curar, antes de Deus tratar, Ele vai te confrontar. Lembre-se disso. Eles esperavam essa proteção divina. Mesmo longe da terra, insistiam em manter a aparência de piedade, consultando os profetas, enquanto seus corações estavam cheios de ídolo. A queda do templo e o cativeiro babilônico foram consequências inevitáveis da infidelidade do povo de Israel. Lembre-se de uma coisa. Capítulo 1 ao 3, a visão da glória de Deus, o chamado profético de Ezequiel. Na sua casa você pode ver como Deus chama. Ezequiel vê um homem parado em sua frente, 3 homens, um lado de leão, o outro de um touro, e esses homens tinham asas que encontravam umas com as outras, em cima tinha um trono. Você vai ver toda essa visão de um anjo que Ezequiel teve. E no capítulo 4 ao 7, a proclamação do juízo sobre Jerusalém por causa dos pecados. Capítulo 8 ao 11, a revelação da idolatria do templo e da partida da glória de Deus. Ezequiel tem a visão daqueles anjos, daquela carruagem com um homem grande, cheio de glória no trono, e se afastando do templo devido à idolatria do povo. Essa é a visão que ele teve nesse capítulo do 8 ao 11. Capítulo 12 ao 14, o confronto com os falsos profetas e com os líderes que buscavam a Deus com o coração dividido e cheios de ídolo. Ezequiel passava todo o tempo em casa depois dessa visão. Deus falou para ele: colarei a sua língua no céu da boca, para que você fale só aquilo que eu te disser para falar. E ele não tinha permissão de falar, a menos que fosse para proclamar uma mensagem do Senhor. Os anciãos vinham a Ezequiel: Ezequiel, fale conosco. Sabemos que és profeta. O que o Senhor tem a dizer para nós? Por que, Ezequiel, passamos por todo esse cativeiro? Ele estava fazendo, o ancião vinha, o Ezequiel, foram visitá-lo, e ele estava fazendo apenas ouvir o que tinha a dizer sobre a situação deles. O profeta deu 2 mensagens. A primeira se encontra no versículo 1 a 5. Deus disse que esses anciões exteriormente serviam ao Senhor, mas no interior serviam a ídolos. Em seu coração, em vez de haver amor de Deus e sua palavra, havia ídolos. Eram como as pessoas do tempo de Isaías, que se achegavam a Deus com palavras, e o seu coração todo cheio de podridão e idolatria. Agora, no capítulo 14, como a gente leu, Deus deixa claro o problema, que não está nas circunstâncias externas. Será que você está conseguindo entender aqui? A nossa situação hoje em dia, de pecado, de mentira, de pecado de estimação, de um país corrupto, vergonhoso,
mentiroso, com líderes que mentem, que mostram não só um poder, mas mostra o quanto de corrupção exala. Era o mesmo do povo de Israel. O engraçado é que outras nações olham para nós, só não pode nos subjugar porque existe uma lei para isso, né? Na verdade, eles subjugam de alguma forma. De lá tem que sair de uma lei para um Brasil que se diz o Brasil, um país cristão. Israel também era um povo que servia um Deus vivo, mas era cheio de idolatria. E os anciões vinham a Ezequiel falando assim: Ezequiel, por que sofremos assim? As circunstâncias externas que nós procuramos. Por que minha vida devocional está assim? Por que meu namoro é assim? É por causa disso. Por que é por causa disso? Por que minha vida ministerial? Ah, não, é por causa dessa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A culpa é do povo. O coração deles estava longe de Deus. Apesar das palavras piedosas, apesar do que faziam, apesar do sacrifício, a culpa, o povo estava longe de Deus. Apesar das aparências, o povo vivia uma vida mentirosa. Assim também vivemos como um povo idólatra, imerso na cultura do mundo que se leva pelas ondas do achismo, relativismo, mentira, falsos profetas que estão dizendo por aí. E de quem que é a culpa disso tudo? A culpa é nossa. Quando compartilhamos um homem vestido de mulher no púlpito de igrejas, se dizendo pastor de gente, empunhando a Bíblia na mão e dizendo que está tudo bem ser assim. A culpa é nossa, porque nós compartilhamos vídeos assim, tirando sarro de situações onde devíamos chorar. A culpa é nossa, porque o governo está assim, porque nós colocamos o nosso coração em homens e esquecemos de orar e pedir a Deus misericórdia. A culpa é nossa. A culpa é nossa. E por que somos culpados? Em primeiro lugar, somos culpados porque guardamos ídolos no nosso coração. Versículo 1 a 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciões de Israel, assentaram-se diante de mim, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 3, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem entre eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Alguns líderes de Israel foram ao profeta, incomodaram o profeta, e seu coração estava ajoelhados diante de deuses. O coração é o altar real da vida, lembre-se disso. É nele que Deus, ou um ídolo, é entronizado. Se não tem Deus 100% no seu coração, você pode ter certeza que há um ídolo aí dentro. A culpa é nossa, sim. É nossa. Esses líderes não carregavam imagem nas mãos, mas ídolos secretos na mente e nos desejos. Segurança falsa, orgulho falso, confiança em alianças políticas e nas próprias tradições. Deus revela a Ezequiel que não iria responder a eles como se estivessem em um culto verdadeiro, mas segundo a multidão dos seus ídolos. O Senhor não vai, escute, quando nós vamos aos choros a Deus, Senhor, por que eu passo por isso? Senhor, por que a frieza? Por que os problemas estão vindo? Você acha que Deus vai chegar e falar, ô meu filhinho, calma, vamos conversar.
Deus confronta de acordo com o ídolo que há em nosso coração. A primeira coisa que Deus vai fazer com você é falar assim: o que está no seu coração? O que está escondido aí dentro? Qual que é o edifício de estátua que está no seu coração? Qual é o monumento que você tem carregado? Arrogância? Talvez um namoro, um namorado, um trabalho, uma faculdade, bens materiais, a pornografia, a rebeldia, o sexo ilícito. O que é que te domina? Isso não vai ser tratado se não for confrontado diante de Deus. Por que nós sofremos tanto no Brasil? Alguém sabe me responder? Porque Brasil é um país que não ora. Nós esquecemos que isso aqui é poder. A culpa é nossa, porque nós preferimos o nosso conforto do que a palavra de Deus. E nós carregamos os nossos ídolos, em vez de carregarmos no nosso coração a palavra de Deus. A culpa é nossa, porque além de nós orarmos e buscarmos a Deus, auxílio nas Escrituras, nós buscamos no conforto e em homens resposta. O versículo 5 deixa claro o propósito: para que eu apanhe a casa de Israel no seu próprio coração. Quando o povo insiste em se aproximar de Deus com uma fachada de piedade, mais mantém ídolos dentro de si. Ele expõe essa duplicidade para que não haja engano. O próprio Deus expõe no seu coração a duplicidade que há. Ore hoje para o Senhor. Deus, por que eu não sinto tal coisa? Deus, por que eu não consigo ficar na igreja firme? Deus, por que o meu devocional é tão furado? Ele vai mostrar para você, é por causa disso aqui do seu coração. É assim que Deus age. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser assim eternamente. Ah, irmãos, talvez tenha um ídolo muito grande na nossa vida. Sabe qual é o nome dele? Conforto. Ah, o conforto é um ídolo que pega bastante em nós, né? A preguiça. Que o jovem, quando ele quer, dá jeito para tudo. Somos culpados porque guardamos ídolos onde ninguém vê, mas Deus vê. Queremos uma palavra de bênção, mas sem o Senhor que mexa no trono do nosso coração. Deus, o Senhor só pode agir até aqui, me dar a bênção até aqui, porque daqui para frente eu não posso fazer. Aqui nesse quarto o Senhor não entra. Nessa porta o Senhor não pode entrar. Porque aqui dentro tem o meu ídolo. E esse lugar é só dele. A primeira semana de oração da Igreja Presbiteriana da Vila Operária. Quantos de nós vêm da igreja para orar? Ah, você não sabe. Eu oro em casa nesse horário. Você esqueceu que você faz parte de um corpo? Diz uma coisa. Você esqueceu que você faz parte de um corpo? E aqui você vê o problema do senhor Joaquim, do senhor João, do senhor fulano ciclano, e as orações que ele tem, e os problemas que ele tem, e a quanta pessoa está precisando de oração porque está morrendo, fulano de tal está no hospital morrendo, e precisa de oração. Temos aqui agradecimentos, temos aqui palavras de gratidão. Há tanta maravilha que há na oração, há tanto poder nesses dias. Mas sabe por que a gente não vem? Porque nós somos idólatras. Sabe por que a gente não se mexe? Porque nós somos idólatras.
nós idolatramos o nosso conforto em primeiro lugar. Não há espaço para esse dia para Deus. Não há um mover de Deus no nosso coração para esse dia, a não ser que você acorde e comece a entrar no seu trabalho às 6 da manhã ou pega 3 ônibus, é outra história. Mas se tem como, meu querido, deixa eu te falar, para oração, se fosse qualquer outra coisa, eu acredito que você iria, uma viagem. 5:30 da manhã você estava de pé. Porque somos idólatras. A igreja devia ser a resposta para a corrupção desse mundo. A igreja devia gritar mais alto com a corrupção que há nesse mundo. Havia um impeachment para acontecer, não sei. Quando falou que não ia acontecer, eu vi um monte de gente chorando. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque o seu coração está em uma pessoa e não em Deus. O nosso coração, como dizia Calvino, é uma fábrica de ídolos. Mas na oração, onde somos 740, há no mínimo 30. E não culpe os velhos. Porque o Senhor te deu força, te deu ossos fortes para estar aqui. Mas nós não viemos orar, porque o nosso ídolo fala mais alto no nosso coração. Em segundo lugar, somos culpados porque rejeitamos o arrependimento verdadeiro. Versículo 6. Portanto diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. A busca do povo de Deus era religiosa demais. Lembra alguma coisa? A busca do povo de Deus só estava nos seus dias de culto. Não é? É só no domingo. É legal. Nós levantamos os braços, assim como eles também. E entregamos os nossos cabritos e bois para ser sacrificados. E entramos nas festas judaicas. E faziam isso também na Babilônia. Porque eram livres talvez para fazer isso. Mas lá no seu quarto, estava lá o ídolo. Mas quem que via essa degradação do povo? Só quem caminhava com Deus. E quando Deus chama para o arrependimento, meus irmãos, ninguém quer uma vida espiritual. Procuravam os profetas para saber do que Deus dizia, mas não estavam dispostos a obedecer. Nós procuramos muitas vezes, os pastores se rasgam aqui pregando. Estudam, passam a semana toda orando, buscando o Senhor para que pregar para o seu povo. Mas muitas vezes eles querem saber só o que Deus tem para dizer para eles, mas o coração está longe. Mas não estavam dispostos a obedecer. Queriam direção, mas não queriam conversão. Receberam juízo porque tentaram usar uma religião como uma legítima rebeldia. Os brasileiros fazem passeatas, gritam o nome de um homem, mas não de Deus. Assim como a nação de Israel gritou: queremos um rei! Um rei como outras nações. O que ecoa não é parecido conosco? Quando escolhemos um lado, aquele vai ser a nossa resposta. É Ele que vai mudar o Brasil. Tragam Saul. O povo gritava exatamente a mesma coisa. Em 1 Samuel 8:7. O mesmo grito que Israel gritava por um homem, ecoa hoje em nosso coração. Os mesmos ídolos que nós pensamos e fazemos à nossa frente, ecoam em nosso coração. Esquecemos que os homens são fracos e caem.
colocamos a nossa esperança em algo, mas não viemos orar pelo Brasil, pela nossa nação, pela conversão de muitos. Pastor Jeremias Pereira falou esses dias: nós não viemos aqui orar pelo nosso governador, pelo nosso presidente, pelo nosso vereador. Nós não oramos, sabe por quê? Porque nosso coração é idólatra. Nós somos Deus de nós mesmos. O povo estava pedindo Saul. Samuel se irrita, fica nervoso, mas atende a voz do povo, porque Deus diz: pois não te rejeitaram, Samuel, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Queremos respostas visíveis aos nossos problemas, mas rejeitamos ao Deus vivo. Muitas das vezes, queremos de nós respostas, porque nós somos os deuses de nós mesmos. Estamos assentados na cúpula da nossa vida e rejeitamos a Deus, assim como Samuel rejeitaram e colocaram Saul. Somos culpados porque buscamos a Deus com a boca, mas nossos corações estão longe dele. Dizemos que oramos, mas já decidimos seguir o nosso próprio caminho. Eu vou orar para que Deus já tomou decisão. Antigamente, casal orava um tempão para o namoro, para não escolher errado, para não passar vergonha na igreja. Hoje em dia, viu, é isso, bateu, é isso, aí vou namorar. Não buscam primeiro o coração em Cristo. Vocês têm noção, o ídolo vai sugar vocês. Ele não vai cumprir o que ele promete. Ele vai destruir a sua vida. O ídolo humilha o povo e torna uma nação em cinzas. Em terceiro lugar, somos culpados porque buscamos a Deus com o coração dividido. Versículo 7 e 8. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier o profeta para consultar por meio dele, e esse o Senhor, responderei por mim mesmo, voltarei o rosto contra o homem, e farei um sinal e provérbio, eliminá-lo-ei do meio de seu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Entenda uma coisa, o ídolo é algo que não só te chama para servi-lo com toda a sua vida, mas ele não precisa de toda a sua vida, não. Ele precisa da sua atenção, ele precisa da sua distração, é isso que ele precisa. Sabe por quê? Porque nós não somos capazes de servir dois senhores. Quando estamos com o coração dividido, com a alma rachada, o que a gente faz? A gente dobra para aquilo que não presta, porque eu e você somos inclinados para o mal, se não for o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Lembra do jovem rico? Senhor, bom mestre, o que tenho eu? O que posso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou: como sabes daquilo que é bom, se só o Pai é bom? Mas cumpres a lei, honra teu pai e tua mãe, cumpre todos os mandamentos. Sim, bom mestre, cumpro todos os mandamentos. Ok. Só lhe falta uma coisa. Olha só o confronto. O próprio Cristo, assim como o Pai que confrontou o povo, o Logos de Deus, olha para aquele jovem e diz: só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres.
O ídolo dele era muito maior do que ele queria a vida eterna. Ele não quis vender tudo. Ele deu as costas para Cristo. Quando eu e você ouvimos o nosso ídolo, não dá para seguir Jesus, irmão. Desculpa. Você está perdendo seu tempo. Você vai para o seu ídolo. Vai lá no colo dele. Sabe por quê? O jovem rico fez assim. Quando o próprio Cristo disse: vende tudo que tem. Aquilo atravessou aquele jovem. Mas o seu coração servia a outro Senhor. Não a Deus. Não aos mandamentos. Tudo aquilo que ele tinha falado era mentira. Ele só servia a um Senhor. E era a riqueza. E era o seu próprio bem. E era ele mesmo. Ananias e Safira. Os discípulos e as pessoas vendiam tudo que tinham, entregavam, mas infelizmente Ananias e Safira diz que entregaram tudo, mas não entregaram nada e morreram no templo. Será que você não somos assim também? Não, minha vida é de Deus. Mas quando nós entregamos mentira, falsidade. O coração não está nem na metade envolvido. Está envolvido apenas o meu Senhor, e não é o Salvador. Em quarto lugar, somos culpados porque desprezamos a correção de Deus. Versículo 9 e 10. Se o profeta for enganado, falarei alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei minha mão contra ele, eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Versículo 10. Estenderei a minha mão, eliminarei do meio do meu povo. A idolatria persiste quando o pecado é ignorado ou tratado com superficialidade. Superficialidade. Quando você trata o seu pecado igual um neném, igual um bebezinho, não adianta. Você vai ser sempre um idólatra. Ou você extirpa de uma vez, ou você é fiel, ou você não é. Ou você abandona esse relacionamento que está te sugando e te fazendo ser um ídolo na sua vida, te fazendo pecar, ou você continua com o ídolo. Ou você para com o pecado que você está caindo, ou você vai continuar alimentando o seu ídolo. Não tem dois caminhos, três caminhos. É um só, é Cristo. É arrependimento. É entender que o Senhor corrige a quem Ele ama. É saber que Deus traz no nosso coração arrependimento. Quando Deus levanta a sua voz em correção ao povo, o povo fecha os ouvidos. Em vez de se humilhar, tenta justificar-se. O povo de Israel dizia: os pais comeram uvas verdes dentre os filhos e embotaram. Ezequiel 18:2 diz isso. Ou seja, culpavam a geração passada. O povo dizia: é nossos pais que fizeram isso. É nossos pais. Eu sou assim pela minha criação. Eu sou assim porque eu sou uma pessoa nervosa. Eu sou assim porque eu sou colérico. Eu sou assim porque eu sou melancólico. Você é assim, irmão, porque você é um pecador. Você é assim porque você é miserável. Você é assim porque você é um idólatra. Para de colocar nome em pecado. Até quando o povo de Deus vai ficar escondido? Quando livremente nós temos aqui um culto, pastores excelentes pregando no nosso coração. Até quando o povo de Deus vai deixar de orar? Até quando nós vamos ouvir pregações e sair daqui como se nada tivesse acontecido, irmãos? Até quando vamos ser ignorantes e não viver a vida da igreja? Até quando vamos ser emocionados por movimentos e falácias?
Até quando vamos ser ignorantes e fechar o nosso coração para correção? Porque muitos agem assim, não querem ser corrigidos, acham que são detentores da palavra. É idolatria. Nós precisamos que o Senhor nos corrija, porque Ele nos ama. Em outra ocasião disseram: o caminho do Senhor não é direito. Ezequiel 33:17. Ou seja, acusaram o próprio Deus de ser injusto. Mas o Senhor responde: não são os vossos caminhos que são tortuosos? Ezequiel 33:20. Eu, Senhor, ou os seus caminhos? Vocês sabem do que vocês estão fazendo de errado. Esse espírito de autojustificação, irmãos, é maldição hereditária. Você sabe por que eu sou safado? Porque meu pai era safado. Você sabe que eu sou mentiroso? Porque a minha família é mentirosa. Sabe que eu sou colérico? Meu pai é brabo. A autojustificação maligna que ronda a nossa cabeça. Porque aquele que é de Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Você nasceu de novo. É como disse Calvino: quando Deus quer, preste atenção, quando Deus quer castigar uma nação, Ele lhes dá governantes ímpios e corruptos. O que eu posso fazer para mudar meu país? Seja um crente de verdade. Para de ficar sendo meia boca, fiotão. Começa a criar raiz. Mergulhe nas escrituras, labuta nas escrituras, ore com a sua igreja, 6 horas da manhã, setembro, primeiro final de semana do mês. Quem vai estar aqui na oração? Eu quero que todos levantem. Falo: chega de um país corrupto, chega da minha vida ser uma porcaria de vida de santidade. O apóstolo Paulo também alertou: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, sentirão coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si. Somos culpados, irmãos, porque desprezamos a voz de Deus que nos confronta. Preferimos mensagens suaves, palavras que nos chamam à santidade. Preferimos ser chamados de lindões. Preferimos ser chamados de florzinha de Jesus, do que palavras que confrontam. Somos filhos, e o Pai nos chama para seriedade. Somos filhos, e o Pai nos chama para ser um povo, do povo que Ele diz: esse povo será meu, e eu serei o seu Deus. Não somos desgarrados. Em quinto lugar e último, somos culpados porque esquecemos para que fomos chamados. Versículo 11: para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus, escute, Deus não busca apenas reformar o exterior, mas restauração do relacionamento. O juízo de Deus tem um propósito: que o povo volte exclusivamente para Ele. O Senhor deseja um povo santo, separado, consistente na sua aliança. O problema de Israel era esquecer de que eram e para que veio, para que foram chamados. Somos culpados porque esquecemos que fomos chamados para ser um povo santo, kadosh, separado. Não uma multidão religiosa. O alvo não é prosperar, é pertencer a Deus. O povo de Ezequiel
achava que Deus os havia abandonado. Mas Deus, pela boca do profeta, deixou claro: o problema não sou eu, o problema são vocês, a culpa é de vocês. Hoje em dia, as igrejas frias, jovens desanimados, ministérios sem vida, líderes caídos, pergunta e ecoa: cadê a oração? Cadê a santidade, irmãos? Cadê a fome pela presença de Deus? A culpa é do mundo. A culpa é do mundo. O mundo maligno. Meu Deus. A culpa é da cultura. A cultura. Ai, desgraça essa cultura. E culpa emissora, e culpa não sei quem. Sabe por quê, irmãos, que estão gritando nos nossos ouvidos? Porque nós estamos calados. Porque quando nós entramos no trabalho, luz do Senhor não brilha em nós. Nós não se preocupamos em sair de casa e pegar a palavra: Senhor, fala ao meu coração. Para a irmãzinha lá do escritório, lá, a dona Maria, eu falar com ela falar comigo, e dar uma brecha para falar de Jesus para aquela pessoa que está aí na balada. Eu sei que se fulano vai, chega bêbado no trabalho, Senhor, me ajuda a mudar essa vida. Pai, me ajuda a mudar aquela vida. E serei minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas todos os confins da terra. Você está sendo que testemunha para Deus, irmão? Ou você está igual o povo: Senhor, não, muito ruim. O lugar que eu estou é horrível. É o campo missionário. Convertei-vos e apartei-vos dos ídolos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sarei sua terra. Hebreus diz que nós temos um novo sacerdote. Hebreus diz que nós temos um novo profeta, sacerdote, ele que ocupou o lugar de tudo isso, Jesus Cristo, nosso Senhor, que rasgou o véu e disse para nós quando subiu: eu te mandarei um Consolador. E ele veio, e ele habita naquele que creu, e aquele que creu habita o Espírito Santo de Deus. Não tenha medo, jovem, falar igual o Poocha: pega esses estúpidos ídolos, joga no chão, pisa em cima e vai para frente. Deus te deu esse poder está em você. Até quando a mesmice vai te matar? Até quando você vai ficar adiando e deixando as coisas de Deus que nem um broche? O povo se perdeu e era escravo da sua idolatria, porque o seu coração não havia uma bússola direta para Deus. Você tem se chegado a Deus, tem buscado a resposta, tem vivido uma fé. Hoje é o tempo. A culpa é nossa, mas a graça é dele, amém? A graça de Deus nos basta. Onde há pecado, superou a graça. Se você se sente culpado hoje, não fique preocupado não. Ele morreu na cruz, tirou e lavou os nossos pecados. Mas sim, querido, se nada está acontecendo, é porque você tem que agir também. Para de ser neocalvinista, neopuritano, de pensar: Deus é soberano, se Ele quiser me levantar da cama, fazer o poder, levantar, me pôr de pé, ir lá orar, eu vou. Não, você tem que levantar mais cedo, você tem que dormir mais cedo, você tem que ir na oração, você tem que trabalhar, você tem que ser o melhor que você está fazendo na sua empresa, você tem que decorar coisa para fazer, para estudar, você tem que ser o melhor onde você está, porque você representa o Rei de Deus. Volte a orar, rasgue o coração diante de Deus. O juízo é real, mas a restauração também é para os que se arrependem e para os que se voltam à verdade. Volte hoje à verdade de Cristo. O Senhor chama todo aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. Vai hoje para Cristo Jesus. Abandone o caminho de idolatria. Se tiver no seu coração algo que está te deixando idólatra, abandone esse caminho. Ore pela sua nação, ore pelo seu chefe, ore pela sua família, ore por o primo que está indo para o inferno. Ore pelo pai, pela mãe, ore para a sua família, ore pelo governante, ore pelo presidente, ore pelo seu ministério, ore para que jovens venham
Ore para os nossos pastores, homens, que se dedicam a vida a pregar, a cuidar. Juventude, nós seremos os próximos presbíteros, pastores. E como? Sendo igual ao povo de Israel, onde a culpa é de Deus e da circunstância? Ou nós vamos assumir a culpa e dizer: Senhor, a culpa é minha, mas a sua graça é abundante. Restaura, Deus. Transforma, Deus. Faz de novo, Deus. Me ajuda, Deus. Amém?